E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma live. Vamos falar hoje sobre a questão dos verbos na BNCC, né? A importância dos verbos na Base Nacional Comum Curricular e como que a gente pode trabalhar esses verbos na sala de aula, né? É importante a gente lembrar o seguinte: a Base Nacional, ela vem como uma forma de se ter um roteiro para se trabalhar em sala de aula, tá? Uma forma de ter um roteiro para se trabalhar em sala de aula. Por quê? Antes dela, muita gente trabalhava de forma intuitiva. Ah, eu gosto de dar aula com música, eu gosto de trabalhar com quadrinhos, eu gosto de fazer desenhos, era algo intuitivo. Aí vem a Base Nacional com um roteiro para que a gente possa trabalhar de uma forma mais equilibrada, mais orientada e mais fácil, né, em sala de aula com os alunos. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí. Uma primeira coisa que a gente tem aqui para até tratar sobre a questão da base é como que a gente pode fazer para que o conteúdo, a aula para o aluno seja mais interessante e para nós, professores, também. Né? Para o aluno, a gente consegue trazer esse conteúdo mais interessante para o aluno em sala de aula sendo criativo, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma série de possibilidades de você ser mais criativo, né? E para o professor, e aí, Davi, seja bem-vindo, tudo bem? E para o professor, a Base Nacional ela traz também essas opções, essas possibilidades de você utilizar vários recursos, né? O primeiro deles, vou pegar aqui, ó, na primeira competência, são 10 competências, né? Na primeira competência, eu falo aqui sobre vários verbos, né, que tem na primeira competência, que é a competência do conhecimento: valorizar, utilizar, entender, explicar, continuar, aprender e colaborar. Né? Então são ah, verbos que vão trabalhar muito a questão de como você vai trabalhar aquele conhecimento. Né? Porque a competência em si fala o seguinte: a competência do conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. Para quê? Para entender e intervir na sociedade. Então, se a gente pega os verbos, né, valorizar, utilizar, etc., valorizar o conhecimento que já se tem, do aluno principalmente, o conhecimento que o aluno já tem sobre determinado assunto, sobre o que vai ser falado em sala, né? Valorizar também o conhecimento que você, professor, já possui, né? E fazer uma fusão desses dois para ter uma aula mais interessante. Não adianta nada o professor ficar lá falando, 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 e o aluno com aquela cara assim de triste. Ah, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, é importante que o aluno e o professor trabalhem em conjunto, né? Na questão de valorizar o conhecimento que os dois lados dessa sala possuem, né? Dessa aula possuem, utilizar os recursos disponíveis. Ah, a escola que eu dou aula, Jambeira, é muito simples, ela só tem o quadro e o pincel, acabou. Tá, então vamos utilizar esses recursos de uma forma diferente, né? Fazer uma aula lúdica com uma forca, trabalhando conceitos que foram trabalhados em sala, levar uma música para trabalhar com os alunos. Meus alunos já trabalharam com música comigo. A gente colocar uma música diferente para poder ser ouvida, depois discutida, brincada em sala de aula, né? O explicar um conteúdo de uma forma diferenciada, de acordo com a prática ou que o professor se sente melhor, né? O continuar, aprender e colaborar, eles vão trabalhar juntos, né? Porque a gente sempre está aprendendo. Eu, com 40 anos, continuo aprendendo diariamente, né? Não necessariamente só em sala de aula a gente aprende, né? O colaborar, quando a gente está trabalhando em conjunto, o professor ensina e aprende e o aluno também ensina o professor, né? E a questão da colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento e também a questão da colaboração entre as diferentes formas de se trabalhar, né? Você trabalha numa escola construtivista, aí você depois vai para uma outra escola que tem uma proposta diferenciada, uma proposta de deixar os meninos mais soltos, mais voltados a se descobrir. E esses conhecimentos, essas áreas, podem trabalhar em conjunto. Você pode pegar algumas características interessantes, importantes de uma área ou de outra e utilizar na sua sala de aula, né? Porque elas são separadas para facilitar a sua compreensão, né? Me tirem uma dúvida. Como é que está a transmissão, o áudio e a imagem? Como é que tá? Tá bom para vocês? Eu vou limpar aqui a tela porque ela tá um pouco suja aqui na câmera. Peraí. Pronto, melhorou aqui para mim. Como é que tá para vocês?
Bem, a segunda competência, né, é do pensamento criativo, científico e crítico. E ela traz o seguinte: exercitar a curiosidade intelectual, pensamento crítico, científico e a criatividade. Para quê? Investigar, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Então, é mais uma forma da gente trabalhar, né, o aluno. Ah, beleza, valeu, Vieirinha. O aluno, com isso, ele vai conseguir fazer, como eu posso dizer? O aluno vai conseguir trabalhar a crítica positiva, a crítica construtiva, como fazer com que o conhecimento seja trabalhado. Né? Porque se eu chego para um aluno e afirmo, a Terra é plana, e o aluno aceita isso, ele não está exercendo a crítica construtiva, ele não está exercendo o pensamento científico dele, que o pensamento científico deve ser comprovado. Né? E aí vai comprovar. Não, já temos essa comprovação. Os satélites que circulam ao redor do mundo, circunnavegações que aconteceram e continuam acontecendo com navios de carga. Então, a pessoa que aceita passivamente uma afirmação, ela não está exercendo seu pensamento criativo, e nem científico, e nem um pensamento crítico. Tá? Acho que me repeti. Pensamento crítico, científico e criativo. Tá? E a questão dos verbos, né? O imaginar. Se a gente volta no tempo, lá em 1400, 1500, as pessoas imaginavam, Colombo imaginou isso, né? Que ele estava num canto do planeta, ia dar a volta e chegar na Índia pelo outro lado. Né? Portugal estava indo por baixo da África para chegar lá e Colombo falou, não, eles estão indo por baixo, a gente vai dar a volta, igual uma laranja, né? Ou igual uma bola, e vão chegar lá. Eles imaginaram isso. Não conseguiram pensar, obviamente, que tinha um continente no meio que era a América. Mas eles pensaram isso, né? Imaginaram isso. Então, o pensamento crítico, criativo, científico, vai nessa linha também, do imaginar, trabalhar a questão da imaginação com o aluno. Né? E uma proposta para os professores que a gente pode fazer? Juntar. E é isso que até a Base Nacional estimula. Você juntar as diferentes áreas, né? Não trabalhar só uma competência. Tá? E aí, João, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vindo. A gente trabalha, por exemplo, a área do conhecimento, a competência do conhecimento, com a competência do pensamento científico. Né? Como que faz isso? Trabalhar a questão do explicar conteúdos com o imaginar hipóteses. Né? O que eu vou fazer na semana que vem com alunos meus do nono ano? Eu propus a eles que a gente fizesse uma batalha da Primeira Guerra Mundial, né, no pátio da escola. Então eles já estão há 2 semanas fazendo munição, que vai ser de bolinha de papel, que depois vai ser destinada à reciclagem. E vamos separar o pátio, desculpa, vamos separar o pátio em duas partes e estamos elaborando regras em conjunto para que possa ser feita a batalha e a gente ter os feridos, os mortos, os sobreviventes, e eles vão viver num microcosmo o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Né? Então a gente trabalha o exercício, o lado lúdico, imaginar as coisas. Nesse ponto a gente está explicando um conteúdo, trabalhando o conteúdo da questão da história, né? A gente pode pegar um terceiro conteúdo, que seria a questão do resolver. Né? Como resolver aquela situação? Né? Não necessariamente o final dessa guerra fictícia tem que ser igual ao da Primeira Guerra Mundial. O outro lado pode ser o vencedor. Né? A Alemanha perdeu na história, nessa reprodução em sala de aula pode ser que a Alemanha ganhe, quem sabe. Né? Então é fazer com que as aulas sejam diferentes, a gente faça com que a aula seja mais inteligente, mais interessante e mais divertida. Essa é uma dica que eu dou para os professores. Né? E para os pais, né? Que os pais também gostam de assistir as nossas transmissões, ou ao vivo, né? Ou gravadas. Então, a dica que eu dou é essa: para você participar melhor da educação do seu filho, do desenvolvimento do seu filho, desenvolvimento educacional, cognitivo, participe da vida dele. Né? Por exemplo, agora está passando o filme dos Vingadores Ultimato nos cinemas. Não me deem spoiler, tá? Por favor, não me deem spoiler. Mas assim, você pode utilizar os episódios anteriores, Guerra Infinita e os outros, falando sobre alguma questão, né? Por exemplo, em sala, falando sobre liderança, né, do Capitão América, do Homem de Ferro, das crises, das tensões, até tensão política, né? Na Guerra Fria, por exemplo, você pegando os exemplos do Capitão América e do Homem de Ferro na Guerra Civil. Né? Então você pode expandir isso. Alunos meus, que eu dou aula de filosofia também, alunos meus do oitavo ano viram Sociedade dos Poetas Mortos.
um filme que tem 30 anos, foi colocado nos cinemas em 1989, né? Então eu coloquei esse filme para que os alunos pudessem assistir e foi bem interessante. O debate foi legal. Então a gente trabalhar com filmes, trabalhar com quadrinhos, né? Eu gosto muito do filme Matrix, eu recomendo direto para os alunos. Oi, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. Kendi, tudo bem? Seja bem-vindo também. Então, a gente tem numa outra competência, né? A competência número 3, o senso estético, o valorizar, fruir, participar, né? Muito aplicada na área, por exemplo, das artes plásticas, das artes visuais, nos filmes. A gente pode utilizar essa competência muito nos filmes também, né? A questão de você analisar, pô, como que é numa aula de artes, por exemplo, misturada com história, como que foi feito o filme A Lista de Schindler, que se passa na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, que o Schindler consegue desviar centenas de pessoas para fora dos campos de concentração, para não morrerem lá e salva milhares, né? Como que foi feito aquele filme? A base histórica estava correta? Como que o cineasta fez aquela parte em preto e branco? Então, fazer coisas, fazer junções, coisas criativas. Deixa eu ver, o Vieirinha. Pô, legal. Assistir uma cena que vai empoderar as heroínas, parado, puxando mais pro social. Exatamente. Bom, falou uma coisa legal e não me deu spoiler. Gostei, Vieirinha. Ponto positivo. Então, eu acho isso, a gente trabalhar as questões, né, utilizar os filmes de uma forma interessante, né, pegando isso, como você falou, de empoderamento feminino, é uma coisa que está na pauta do dia a dia, não tem como voltar atrás, né? Então, trabalhar isso em sala, colocar para um debate. Tem alunos que vão concordar, tem alunos que vão discordar, né? E o discordar por quê? Porque já é uma opinião formada deles, ou porque é uma reprodução do que eles estão ouvindo em casa, né? Então é uma coisa interessante para se trabalhar com os alunos em sala de aula e uma dica também importante para vocês, pais, para que isso seja debatido em sala de aula. E também tem que ser debatido em casa, né? Que vocês debatam, troquem ideias junto com a família na questão de como que esse assunto vai ser tratado em casa. Ah, não, aqui em casa não pode porque a mulher não tem que ter dominação nenhuma, não tem que ser empoderada. Por quê? Né? Conversa com seus filhos, você é de uma geração anterior que pode estar sendo atropelada pelas novidades da cultura, da sociedade, das questões filosóficas, então vamos nos atualizar, é interessante, é legal, né? E aí, Paulo, beleza? Memes Umbanda, tudo bem? Sejam bem-vindos, Nery, todo mundo sejam muito bem-vindos. E aí, então, a gente tem uma outra coisa interessante, a competência 4 da comunicação, né, da Base Nacional Comum Curricular, que são verbos que começam a se repetir agora. Tá? O verbo utilizar está na área do conhecimento também, né? Expressar, partilhar, produzir, entender. Então a gente trabalha a questão do comentário, a questão da comunicação, a questão tanto do conhecimento, de se divulgar o conhecimento, como da comunicação entre pessoas. Né? Como um professor pode aprimorar sua comunicação com os alunos. Vai ficar sempre falando com os alunos: vamos estudar agora a história da América Latina. Com 5 minutos, os alunos estão dormindo, né? Então, o que o professor deve fazer num caso desse? Fazer uma aula mais divertida. Vai falar sobre um assunto qualquer que seja, matemática, inglês, história, física, química, falar sobre as pteridófitas na biologia. Tem como fazer uma aula mais divertida. Tem como fazer uma aula mais interessante, né? Aí o professor argumenta: ah, mas eu ganho tão mal, poxa, eu ganho tão pouco, eu tenho que dar aula em 3 escolas, chego em casa e ainda corrijo prova. Eu te entendo, eu faço isso também há quase 20 anos. Mas se você quer mudar de nível, você quer sair da mediocridade e ir para o topo, quer ser o melhor na sua área, quer ser reconhecido como tal, faz o que eu estou te falando que você vai se dar bem, tá? Vai sendo criativo, trazendo novidades para as suas aulas, né? E na competência da comunicação, você pega a questão de utilizar a comunicação de uma forma diferente, dá uma aula, por exemplo, com aquela brincadeira das crianças, né, de amarrar um fone, um copo num canto, o barbante do outro e fazer essa comunicação, simulando, por exemplo, as comunicações do começo do século XX, né, de rádio. Ou você em física e matemática, trabalhar essas duas disciplinas juntas, falando sobre guerras, por exemplo, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão,
né? A questão da trajetória de mísseis que saem de um lado para atacar em uma outra área e explodir. A guerra da Síria dá para ser trabalhada isso também, né? A matemática, quantos, é, quantas pessoas fugiram do país em determinado período, né? Quantas que voltaram ou quantas que conseguiram nacionalidades diferentes, quantas vieram para o Brasil, né? Então a gente tem muita coisa diferente, coisas diferentes que o professor pode utilizar em sala de aula e que o pai pode participar também, o pai e a mãe podem participar, debatendo essas informações, esses assuntos que estão nos jornais com os filhos. Pô, filho, o que você estudou hoje? Ah, pai, estudei em matemática sistemas de duas variáveis, né? X mais y igual a 15. Pô, legal. Então, como é que pode ser aplicado isso na vida real? Ah, eu não sei, o professor me ensinou. Quando o professor coloca uma informação dessa para uma questão prática, o aluno vê utilidade. O aluno fala, pô, é legal estudar isso, porque eu posso usar no meu dia a dia. Porque qual é o grande problema que a gente enfrenta em sala de aula? E que eu bati cabeça por muito tempo até entender. A gente colocar uma questão para o aluno que ele não vê nenhuma conexão com a vida. Quando você coloca alguma conexão, aí o aluno desperta interesse, né? E aí, Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo. Kaique, sejam bem-vindos. Podem fazer perguntas, viu, gente? Eu vou só tomar um golinho aqui. Peraí, deixa eu ver sua pergunta. Deixa eu botar o óculos. Porque para ler a pergunta miudinha assim, o velhinho tem que botar óculos. Jambeiro, uma parada que ainda não sei o que é o fascismo, o que é ser fascista. Eu já te explico, tá? Você me dá 2 minutinhos que eu já te explico, tá? É, vamos para a quinta competência, tá? Que é a competência da argumentação, que eu acho extremamente interessante e importante não só para a sala de aula, como para o dia a dia, tá? Verbos importantes. Eu vou pegar alguns, tá? Que são vários. Compreender, utilizar, criar, produzir, disseminar, tá? Quando você tem a argumentação, primeira coisa, para argumentar você tem que entender o que foi falado. Então, para a gente rolar um debate, por exemplo, tem que ser compreendida a ideia principal. Como o Vieirinho colocou aqui, o que é fascismo? Né? Aí eu vou explicar o que é o fascismo. Aí a pessoa pode argumentar, não, mas então eu não concordo com que tenha existido fascismo, ou realmente eu concordo que exista fascismo. Né? Ou uma coisa que está em dia, aí tem, volta e meia aparece na internet. Ah, o governo atual é fascista. Não, não é fascista. É fascista. Não, não é fascista. 90% das pessoas não sabe o que é fascismo. Então, pode estudar e entender. Ah, é fascista? Pô, agora entendi o que é a ideia do fascismo. Então, eu posso afirmar que o governo é fascista. Ou então, agora entendi o que é fascismo. Não, o governo de forma alguma é fascista. Ou ainda um terceiro ponto. Tem características de atitudes fascistas, né? Mas não é fascista, certo? Então a questão da argumentação vai por aí também. E no dia a dia, na vida comum, né? Você saber como argumentar de forma lógica, embasada, né? Com um conteúdo, numa conversa com algum amigo, numa conversa em casa, na família, né? Que alguém da família fale alguma coisa equivocada, e você argumentar, olha, eu discordo porque essa informação assim, assado, não, eu li numa reportagem, eu vi numa pesquisa, eu aprendi em sala de aula, a informação correta é tal. Ou vamos debater o porquê dessa afirmação. Né? Então são formas diferentes dos pais trabalharem essas informações, conteúdos, essas coisas com os filhos, e os professores trabalharem em sala de aula também isso. Né? É importante. A competência que eu gosto muito, que é uma das minhas especialidades, a competência da cultura digital, tá? Que é o futuro. É o nosso mundo agora, principalmente essa área. Eu acho, na minha opinião, eu vejo o seguinte, que a competência da cultura digital está aqui em cima e as outras vão começar a sair dela, tá? Porque a cultura digital vai trabalhar o seguinte, ó. Cadê? Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação, tablet, celular, computador, smartwatch e etc., de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Né? Então vai fazer a conexão com a competência 2 lá, do pensamento científico, criativo e crítico. Né? E para que a cultura digital vai usar essas tecnologias digitais? Para se comunicar, acessar informações e disseminar essas informações, né? De forma correta, de forma
crível, de forma honesta, né? Porque isso é muito importante, de forma honesta. E produzir conhecimentos e resolver problemas, né? Quem diria? Eu vou contar um exemplo, uma história pessoal. Agora há pouco, deixa eu ver, são 8h25, 7 horas, meu pai me pediu uma ajuda. Falou, filho, me ajuda aqui, eu quero mandar uma informação de uma pesquisa que eu realizei para uns amigos. A gente está montando um banco de dados, né, de informações, para a gente poder dar uma aula para o pessoal que pediu. Meu pai toca percussão, né? Aí ele queria dar uma aula para o pessoal que pediu para ele, e ele falou, pô, eu fiz uma pesquisa legal, quero trocar uma ideia com essa turma. Ele queria imprimir 8 páginas de uma pesquisa, depois escanear essas 8 páginas, transformar tudo em PDF e mandar para as pessoas. Eu fui para lá, peguei o link da página, coloquei no e-mail dele e falei, pronto, pai, está aqui a pesquisa. Como assim? Eu já peguei o link, você manda esse link da pesquisa para as pessoas. A pessoa abre e lê. Se ela se interessar, ela imprime. Né? Ou se ela se interessar, ela joga no Word e salva em PDF para ela. Pronto, você não precisa se preocupar. Nossa, sério, não sabia. O meu pai, ele não sabia. E assim como ele, muita gente, que não precisa necessariamente ser da terceira idade, não sabem disso. Às vezes, jovens, né, adultos de 30, 40 anos, não têm também tanta noção do potencial que a tecnologia pode oferecer. Né? O potencial que um simples celular pode oferecer. Você consegue. Eu, por exemplo, eu trabalho pelo celular. Eu faço edição de vídeo. Eu estou transmitindo essa live aqui. Depois vou salvar ela pelo celular, né? Pelo smartphone. Eu vou conseguir depois postar isso nas redes sociais. Né? De hoje para amanhã, eu subo esse vídeo para o YouTube. Eu subo esse vídeo para o Facebook. Né? Nos stories aqui ele fica por 24 horas somente. Né? E eu estou editando as últimas lives para ir postando aos poucos no Instagram TV. Né? Porque eu só tenho direito a 15 minutos de cada vídeo lá. Né? Porque eu ainda não tenho 10 mil seguidores. Estou só com 1.500 e pouquinho. Então ajudem. Vão até falando para os seus amigos para seguirem a gente aqui no Instagram. Né? Que aí a gente pode ter vídeo de 1 hora. E aí então isso é uma parte da tecnologia, da cultura digital, que já faz parte do nosso dia a dia. Meu, como professor, que eu gosto muito disso, né? Eu tenho uma pós-graduação, eu falo sempre para vocês, eu tenho uma pós-graduação em ensino à distância, então eu trabalho com educação na internet há já uns 8 anos, tá? Então, essa é a competência que de que todas as outras vão sair dela. Né? A competência da cultura digital é a competência de onde todas as outras vão sair. Né? Elas vão acabar se espalhando a partir da competência da cultura digital. Tá? É, eu vou dar uma pausa, explicar o que o Vieirinha queria, tá? E vou seguir. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Aqui, ó, peguei no meu dicionário, aplicativo aqui. Fascismo. Você tá aí, Vieirinha? Diz aí se você ainda tá aí. Vamos lá. O óculos é velho, então ele faz reflexo mesmo, viu? Fascismo. Movimento político e filosófico ou regime. Beleza. Movimento político e filosófico ou regime, como estabelecido por Benito Mussolini na Itália em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação, raça, sobre valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Por extensão, tendência para o exercício de forte controle autocrático ou ditatorial. Tá? Em outras palavras, vamos lá. E a origem da palavra é de feixe, né? Fácil. Feixe, associação política e sindical. O Mussolini, na década de 20, a Itália toda quebrada por causa da Primeira Guerra Mundial, ele criou esse partido fascista, né? Que era o fascista, se você fala em italiano, né? Da forma que eles falavam lá. A questão era um partido autocrático, um partido que ia contra o rei da época, o Vittorio Emanuele, e que falava, olha, você é um incompetente, você não consegue nada, deixa eu assumir o poder como primeiro-ministro que eu vou conseguir resolver. Aí o primeiro-ministro falava, não, não tem como. Ele, tá, eu vou mostrar que eu tenho poder, eu vou mostrar que eu tenho capacidade política que você não acredita. Aí ele faz dos fascistas sobre Roma, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas sobre Roma, e aí o rei fica assim, caraca, velho,
o cara tem poder mesmo. Ele falou, ó, isso daqui é só uma parte da quantidade de pessoas que me seguem, que são filiados no meu partido. Tá? Então é bom você aceitar o que eu estou te oferecendo ainda e me nomear primeiro-ministro. Nomeia o Mussolini primeiro-ministro e aí o Mussolini começa a governar de forma autocrática e o rei se torna uma figura decorativa. Tá? Então, o governo, né, é um movimento político e filosófico ou um regime de governo, né, o fascismo, que faz prevalecer conceitos de nação e raça, ou seja, nação. Nação italiana, por exemplo, a nação alemã, que também acontecia na época, hoje em dia, a nação americana, Make America Great Again, né? A nação brasileira, que é um discurso que tem sido recorrente há algum tempo, né? Na Venezuela, que está acontecendo os conflitos lá, a nação venezuelana, tá? E de raça, que isso são resquícios do século XIX. No século XIX tinham teorias da supremacia de raças, né? Que a raça branca era superior às raças negra e amarela, né? Que seriam os orientais. E era uma justificativa, entre aspas, científica, por Opa! Caiu aqui o tripé, gente. Quase que eu caio junto aqui. Desculpa, gente, acontece. Transmissão ao vivo. Pronto, voltou. O tripé ficou de novo em pé. Bem, então, continuando, perdi até o fio da meada. Então, a questão das teorias racistas, elas vieram do século XIX para justificar cientificamente, entre várias aspas, o imperialismo, a dominação imperialista nas terras que estavam sendo ocupadas, a África e a Ásia, né, no neocolonialismo. Então, quando você trabalha a questão de conceitos de raça e nação, você está dizendo, o meu povo é melhor do que o seu povo, e o meu povo sendo melhor do que o meu tem todo o direito de dominar o seu povo. E ache bom e fique quieto e cale a boca. Certo? É essa a ideia básica, a primeira ideia básica do fascismo. A segunda, isso, nação e raça, seria superior aos valores individuais e até aos direitos individuais. Como assim, Jambeiro? Se você tem o direito de se recusar, né, a servir o exército, está na Constituição, inclusive, você pode recusar a servir o exército. Você vai ter uma atividade, como é que é o nome? Uma atividade alternativa, né? Você vai ter uma atividade alternativa, que pode ser prestar serviços de almoxarifado, serviços sociais e tal, que vão ser definidos pela força armada que você iria servir, mas você tem o direito de se recusar. Num país fascista, não. Não interessa se você é contra ou a favor de armas, se você é pacifista ou não, você vai servir o exército ou você vai ficar preso. Né? E a questão de como o governo se apresenta. Um governo autocrático, ou seja, eu sou o presidente, ou eu sou o primeiro-ministro, ou eu sou o rei. E você cala a boca e me obedece, senão você vai ser preso, torturado, morto, centralizado na figura de um ditador. Tá? Por isso que normalmente é um presidente, como foi o caso, por exemplo, de Hitler. Tá? E o primeiro-ministro Mussolini, que governou do jeito que quis. Tá? Porque você tem no parlamentarismo o primeiro-ministro, quando o Congresso ou o parlamento fala, não, a gente não quer mais você, tiram e escolhem outro. E ele organizou a estrutura política da época para mandar sozinho. E aí, Marcos, beleza? E aí, então, a questão da figura de um ditador vai um pouquinho além até. E isso a gente vê muito mais até em Hitler do que no período do Mussolini. Tá? A questão do culto ao líder. Quando você estuda história, você vê que Hitler foi muito mais cultuado como uma figura perfeita de um líder promissor, um líder carismático, mesmo falando daquele monte de coisa, do que o Mussolini. Certo? Deixa eu ver aqui. Não, Vieirinha, eu vou te explicar agora a outra parte da história. Essa característica de nação e raça sobre valores individuais é o fascismo. A Venezuela está passando por uma crise muito grande porque ela está tentando viver ainda características dos governos soviéticos, tá? Que não existe mais. Nem a China, que era um país com a proposta social comunista como era a União Soviética, nem a China mais tem essa proposta. A China se abriu para o mercado, vendendo e comprando do mundo inteiro, é a segunda potência do mundo, tá? Então, mas é o que passa hoje em dia na Venezuela, sim, é uma ditadura, tá? Que as ditaduras atualmente elas estão
com um verniz, uma pincelada assim de modernidade. Qual seria esse viés de modernidade das ditaduras atuais? De você ter um parlamento que obedece você o tempo todo, não vai te questionar. Você tá lá, é o presidente, e tem eleições fraudadas, 80% de aprovação, 75%, 90% de aprovação, tá? E lá sim, na Venezuela está acontecendo um governo ditatorial, mas não fascista, porque eles não vão defender lá naquele momento a questão de raça ou a questão de. é, Como é que eu falei aqui? Cadê? De raça ou de nação, tá? O que eu quis dizer um pouco antes sobre a nação venezuelana, a raça venezuelana, era na questão do governo do Maduro levantar a nacionalidade. Olha, vamos defender nosso povo contra os outros, tá? A característica principal da Venezuela é buscar a questão do governo ditatorial nos moldes de Stalin, lá na União Soviética, de 1924 a 1953. É naquele modelo que ele se espelha, tá? Porque se, por exemplo, se espelhasse no governo do último presidente da União Soviética, que foi o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, depende da pronúncia, seria bem diferente, porque o Gorbachev ele era um governante socialista, mas que começou a fazer a transição para uma democracia, para que a União Soviética se transformasse em uma democracia. Caiu a União Soviética, o Muro de Berlim e tal, e aos trancos e barrancos a Rússia está caminhando para uma democracia. Ainda tem muito que aprender, mas está a caminho. Certo? Beleza? Bem, voltando. Cadê aqui? Vou voltar lá para as competências, tá bom? A competência 7 da autogestão, aí eu falo mais diretamente para você, aluno, tá? E para você, pai de aluno, que é importante trabalhar essa competência em casa, inclusive, tá? Autogestão. Peraí, deixa eu ver como é que é. Pô, é uma ideia, eu posso fazer. Você fazer uma live sobre política, comunismo, socialismo. Posso fazer. Normalmente eu alterno uma semana falando sobre a base e outra sobre história, né, que é a minha área. Eu sou historiador de formação com essa pós-graduação em educação, tá? E eu estou estudando, até pela questão da educação, a base nacional. Né? Bem interessante, a base nacional é muito interessante, vai ser bem legal para a gente poder trabalhar isso com os alunos em sala de aula. Tá? Podem mandar perguntas aí que eu respondo. Bem, aí nessa autogestão a gente tem a questão do argumentar, formular, aí a gente começa a ter repetição de novo de verbos, né? Negociar, defender, respeitar, né? A pessoa se autogerir, o jovem se autogerir, né? Porque a adolescência também é um momento em que o jovem tem uma série de questionamentos, uma série de perguntas e muitas vezes não tem nem espaço para fazer isso em casa, né? A questão aqui, ó, de respeitar o próximo. Se o jovem vive numa casa em que o comportamento é majoritariamente preconceituoso e machista, como é que o aluno, como é que aquele jovem vai chegar e falar: temos que respeitar as mulheres e temos que respeitar os negros ou os índios ou os homossexuais, né? Então você tem que se autogerir. Bem, eu sei que não vou conseguir debater isso em casa, mas vamos debater na escola, né? Vamos debater num grupo de amigos, ou na igreja, ou dos colegas da escola, ou num grupo de Facebook que tenha um debate sadio sobre isso, tá? É importante reforçar isso. Nada de grupos que você fale que tem que matar, bater, morrer, nada disso. Debates saudáveis, como eu faço com meus alunos, né? Como a gente conversa muitas vezes. E posicionar-se é importante também, um ponto importante da questão da competência da autogestão. Não é errado você se posicionar, você se colocar num ponto de se colocar, olha, eu sou a favor, opa, caiu aqui. Eu sou a favor de tal, eu sou contra tal, ou então ainda não tenho opinião formada. É uma forma de se você se posicionar também, né? Eu não tenho ainda uma opinião formada porque eu estou buscando entender melhor a situação, né? Como vocês fizeram agora, perguntando sobre fascismo, etc. Bem, verem isso mesmo, a BNCC, né, que a gente tem trabalhado. A competência 8 trabalha muito também da questão de se conhecer, né, o autoconhecimento, o autocuidado, de trabalhar consigo. E essa 7, autogestão, 8, autoconhecimento e autocuidado, 9, empatia e cooperação, e a 10, autonomia, falam muito mais na questão do jovem em si do que o professor. Tá?
muita questão de você conversar, debater, trabalhar o jovem, porque o que, que acontece? A visão, a visão que se tinha até um certo tempo era o jovem tem que ficar quieto na mesa dele, ouvindo o professor falar, e o professor ficar pi, 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 50 minutos, sai de sala, vai para outra, pi, 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 pi. A base nacional ela traz outra ideia, ela fala, olha, vamos conversar, vamos ver o aluno como um completo, e para ver o aluno como uma pessoa completa, tem que também trabalhar essa questão do aluno se entender, o aluno se conhecer, né? Fazer exercício, conhecer o próprio corpo, respeitar o corpo do outro, tá? Respeitar as limitações e as capacidades dos outros, né? Cooperar com o próximo, né? Fazer um trabalho de caridade, a questão da autonomia, saber como e onde e quando agir, saber decidir, conseguir decidir algumas coisas sozinhas, né? Deixa eu ver aqui. O que você escreveu aqui? Ah, tá. Na Câmara? Como assim na Câmara? Explica isso daí. Como assim você debate lá na Câmara? Escola sem partido? Sim. A escola sem partido, aí eu vou dar a minha opinião, tá? Vocês podem concordar ou não. A minha opinião de escola sem partido é que tem uma neura, um desespero há um certo tempo de política em sala de aula. O que que acontece? Eu dou aula desde 2002, tá? Dou aula desde 2002. Já se vão 17 anos. E o que eu vejo em sala é o seguinte: muitos professores fazem como eu faço. Explica o conteúdo, explica as informações, os dois lados, ou os três, quatro lados de um fato, e aí o aluno tem as suas conclusões. Muitos alunos perguntam, professor, mas qual é a sua opinião? Ó, depois eu conto a minha opinião, meu posicionamento. Quero que vocês entendam isso, debatam a respeito, formem a opinião de vocês, formem grupos de debate e conversem a respeito, né? É, já outros professores fazem o seguinte: a minha opinião política é essa e vocês têm que seguir a minha opinião política, porque é isso que interessa. Essa segunda atitude, esse segundo exemplo, está errado, tá? Porque todos têm liberdade de ter a escolha política que quiserem, tá? É uma escolha pessoal, né? Você pode buscar pessoas que concordem contigo, só que é desigual fazer isso em sala de aula, porque normalmente o professor está numa figura de destaque, está numa posição de poder em relação aos alunos, né? Então, se o professor se coloca impondo alguma coisa assim, aí ele dá espaço, ele dá razão para que o aluno reclame, para que a família do aluno reclame, se incomode com isso, né? É, mas o correto, na minha visão, é isso. O professor explica uma informação, explica o outro lado dessa história e o aluno tira a sua conclusão, tá? Ô, Jambeiro, tá, mas como é que fica numa questão de prova? Eu, por exemplo, eu coloco espaço em algumas provas, né? Que a gente tem então, normalmente como eu trabalho, tem uma prova que é como se fosse um concurso, né? Que você marca só o X, marca no gabarito e vai para correção eletrônica. E outro que você coloca uma prova mais aberta, mais disponível para escrever, para as coisas e tal, para o aluno botar sua opinião. Os meus alunos que estão vendo aqui, eles já passaram por isso agora nesse ano. E todos os alunos que já passaram por mim já viram isso também. Eu coloco debates. Por exemplo, 1930, né, a questão do Getúlio Vargas chegar ao poder, foi golpe ou foi revolução? Né? Eu debato com eles, tem características de golpe, tem características de revolução, e aí os alunos estudam e tal, depois eu coloco minha opinião. Né? Os livros de história colocam Revolução de 30. Para mim foi golpe. Tá? Já em 64, os militares colocam como revolução, e eu acho que foi golpe também. Né? Mas aí eu explico isso tudo em sala de aula, com os alunos, com documentação, eu trago os argumentos, né? Eu não falo, porque eu acho isso, eu entendo isso, porque eu tenho as leituras X, eu tenho conhecimento tal, eu pesquisei em tal lugar, em fontes confiáveis, que hoje o grande problema é ter você afirmar alguma coisa de fonte não confiável, né? Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Ah, tá, entendi. É, a UDN foi um dos partidos que apoiou a ditadura militar. Tá? A UDN era o partido do Carlos Lacerda, do Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais,
tá? O Carlos Lacerda era governador do Rio e era um partido que tinha dava muito apoio aos militares, tá? E achava que iriam fazer o próximo presidente. Aí a ditadura falou: ô, bonitinho, ó, tchau, você não vai ter mais participação política, tá? E aí a questão do partido ser recriado é da liberdade de cada um. A gente tem trocentos partidos no Brasil, né? A questão é, ele sendo recriado, será que ele vai ter o poder de antes? Será que ele não vai ser mais um partido nessa floresta amazônica de partidos? Né? Aí uma outra questão até, a gente acabou desviando um pouquinho do assunto, né? Mas vamos lá. O que, que a gente tem de interessante na questão dos partidos políticos? É a expressão de ideias políticas, né? Mas com 30, 40 partidos como a gente tem hoje, não tem tanta variedade política assim, gente, pelo amor de Deus. Os 30, 40, se condensassem, formariam talvez 10, né? Mas a questão é que você tem tanta variação para você ter meia dúzia de gato pingado ali e outros aqui. Né? Eu, particularmente, sou a favor de uma reforma política, em que você tem a cláusula de barreira, os partidos que não conseguirem chegar até uma certa porcentagem de eleitores, de votos em cada estado e tal, que não consiga deputado federal, vai ter menos acesso a recursos, etc. E isso pode ser tanto dos grandes quanto dos pequenos. Né? Mas por quê? Para você consolidar ideais maiores, ideais gerais que possam ter participação política efetiva. Né? Eu acompanho muito, gosto muito da história da política alemã, e lá eles têm grandes partidos nacionais, né? Uns 6 ou 7, e tem alguns partidos regionais, por causa dessa cláusula de barreira. Quando os partidos regionais conseguem, com as suas propostas políticas e tal, ganhar mais votos, passam a integrar esse grupo dos nacionais. Né? Eu acho que poderia ser por aí também, né? Mas isso até vale uma live só para isso. Né? Sim, tem muita questão de fake news, muita questão de informação que, eu vi na Wikipédia. Pelo amor de Deus, né? A Wikipédia não é fonte confiável. Qualquer um pode entrar na Wikipédia e alterar o que quiser lá. Né? As informações, colocar qualquer coisa. Uma biografia de um rei pode botar uma receita de bolo. Na biografia de um político pode botar o hino de um time. Né? Informações confiáveis, você busca em sites confiáveis, em personalidades confiáveis. Por exemplo, o site do Dr. Drauzio Varela é uma fonte confiável de informação. Mas porque ele parece no Fantástico? Não, porque o cara tem 40, 50 anos de carreira médica. O Fantástico deu um upgrade, a participação dele na TV deu um salto no reconhecimento dele, mas ele é reconhecido entre os seus pares como um cara competente. Né? Deixa eu ver o que mais. Eu tô lá no colégio, no teu colégio eu passo lá segunda, terça e quarta. Me chama que a gente troca uma ideia. Beleza? Bem, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer, tá? Senão, o Jambeirinho aqui vai para casa. Quer dizer, eu já tô em casa, né? Eu vou descansar. Façam perguntas aí. Podem fazer perguntas. Eu fico esperando um pouquinho aqui, tá? Enquanto isso, vou fazer uma anotação aqui. Vocês já me deram ideia para uma próxima live. Sem dúvidas? Então, beleza. Vamos para a próxima semana. Vamos fazer uma live também bem interessante sobre a Base Nacional Comum Curricular e História. Tá? Eu vou trabalhar, e vocês vão ver nos stories durante essa semana, a questão dos conteúdos da Base Nacional e o conteúdo de História. Vou trabalhar competências para vocês verem na prática como que os professores podem trabalhar as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em sala de aula. Vou trabalhar as competências de história, tá bom? E vocês vão entender como vai funcionar isso. Beleza? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo inbox do Instagram, tá? Compartilhem nossas postagens no Facebook, no YouTube, tá? Vejam as nossas postagens diárias aqui no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus. É tudo Professor Jambeiro, tá? facebook.com
Professor Jambeiro, instagram.com, Professor Jambeiro, youtube.com, Professor Jambeiro. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.